meus amores, e aí, aproveitaram um tempinho para fazer atividade, já tomou sua água, já foi ao banheiro, já fez o lanche, né? Eu acho que vocês já fizeram tudo isso, então vamos aqui voltar para mais uma aula. Neste momento nós teremos a aula de Ciências Humanas. Vamos à aula! Hoje nós falaremos sobre tipos de solo, vamos introduzir esse assunto que a gente vai discutir aí durante a semana, né? Nós vamos estudar durante a semana. E para começar, a Pro trouxe aqui um vídeo com uma música para germinar. Vamos lá? De palavra cantada. Basta uma semente para começar, a vida brotando para transformar. Um pouco de água já deve bastar, muita luz do sol para germinar. A vida que brota, outra vai gerar. Tudo está ligado, você tem que se ligar. A mata protege, água vai nascer. Floresta traz chuva e chuva faz crescer. A folha que morre, a terra do Pará, tudo se renova, flora do ar. O solo enriquece, mais vida virá. Cada ser que existe tem valia pro lugar. Árvores pros bichos, alimento e lar. Cada insetinho contribuirá. Tudo está ligado, tem que se ligar. Você também faz parte, pode ajudar. Tudo é um ciclo, ajude a rodar. Proteja a natureza que você vai se salvar. Basta uma semente, para germinar, para germinar. Tudo está ligado, tudo está ligado. Tem que se ligar, tem que se ligar. Basta uma semente para germinar. Tudo está ligado, tem que se ligar, tem que se ligar. Mas e aí, será que basta apenas uma semente para germinar? Será que a semente é o suficiente para que aconteça a germinação? Não, né? Nós também temos aí o solo que é a camada superficial da terra e ele é formado por minerais e matéria orgânica. E ele serve como fonte de nutrientes para as plantas e é um importante elemento na produção agrícola. Então, não basta somente a semente. O tipo de solo também é muito importante para que ocorra a germinação desta semente. Ele aí que é formado por minerais, por matéria orgânica, e vocês vão ver
que há diferentes tipos de solo. Nem todo tipo de solo ele está propício a uma plantação. E até mesmo, a depender do tipo de planta que você vai cultivar ali, né? Tem-se o solo específico, tem-se um clima específico também. Então, somente a semente não é suficiente. O solo ele pode ser dividido aí em 4 tipos, que são eles: o solo arenoso, o solo argiloso, o solo humoso, ou também chamado de solo umífero, e o calcário, o solo calcário. Aqui nós temos a imagem que vai representar o arenoso, né, que é aquela areia que ela é mais soltinha. Nós temos o solo argiloso, que é argila, formado principalmente por argila, né, que é utilizado, por exemplo, aí para a confecção de utensílios feitos a barro. O solo humoso ou umífero, uma das características dele, ele é mais escuro, que é um solo mais nutritivo, que é formado por matéria orgânica, né, rico em nutrientes. E esse é o mais propício para a plantação. E tem o solo calcário, que ele não é tão propício à plantação, porque ele é formado por muitas pedras. Vamos falar mais sobre esse assunto durante a semana. Hoje nós iremos começar fazendo uma experiência. É interessante que vocês saibam que existem esses 4 tipos de solo, né? O calcário, o umífero, o humoso, o argiloso e o arenoso, os 4 tipos de solo. E hoje nós vamos fazer uma experiência, essa experiência que vai ser analisada aí durante a semana. E para isso nós vamos precisar de, anotem aí, 2 copos, pode ser aqueles de massa de tomate ou de requeijão, de 200 ml, e uma amostra seca e triturada de solo arenoso ou areia, 2 copos de uma amostra seca e triturada de solo argiloso, 2 copos de uma amostra seca e triturada de solo de uma floresta, né? Pode ser o solo de mata, pode ser colocado em parques. É importante a presença de matéria orgânica e a textura desse solo, que deve ser o mais argiloso possível. E 3 garrafas plásticas descartáveis, transparentes de refrigerante, tipo garrafa PET, de 2 litros e sem rótulo, certo? Porque vocês vão analisar ali, o rótulo vai atrapalhar a visualização. Precisaremos também de pedaços de tecido ou pano, barbante ou elástico, água, tesoura sem ponta, canetinha, jornais, garrafa de vidro tipo de cerveja ou rolo de macarrão velho. Aí seria só um. E um copo de 200 ml, pode ser aqueles de massa de tomate ou de requeijão. E como fazer essa experiência? Primeiro, espalhar e deixar as amostras de solo secando por alguns dias sobre algumas folhas de jornal ao ar livre, de preferência ao solo. Então, vocês vão colocar ali, vão forrar o jornal e colocar esses 3 tipos de solo que nós vamos trabalhar, né? Que é o argiloso, o arenoso e o umífero. Aí vocês vão colocar, deixar ali no sol, de preferência no sol, para que ele possa secar, né? Caso ele esteja encharcado, molhado. Segundo passo, quando estiver seco, vocês vão passar rolando a garrafa de cerveja ou qualquer outra garrafa de vidro que vocês tiverem aí em casa, ou pode ser até mesmo um rolo de macarrão, como nós temos aqui na imagem, sobre a amostra para não triturar, não deixando torrões que podem interferir aí no resultado dos experimentos, a fim de que fique ali todo somente a parte da areia, da terra, né? O terceiro passo, preparar as garrafas plásticas, cortando-as com a tesoura ao meio, sempre com a supervisão de adulto, né? Quando os adultos estiverem manuseando este e outros instrumentos de corte. Toda vez que vocês, aliás, os alunos, né? Quando vocês estiverem manuseando esses instrumentos de corte, vocês têm que ter aí o acompanhamento aí de um adulto. A parte da boca da garrafa será utilizada como um funil e o fundo desta como suporte. Veja a figura. Aqui na figura está se cortando ao meio, certo? E aí vocês vão virar como está aí na imagem, ó. A boca da garrafa
para dentro da outra parte da garrafa. Prender bem o tecido com o barbante ou elástico na extremidade de cada garrafa funil, aí na boca, tal qual está aí. Pode ser com um elástico, pode ser com um barbante. Quinto passo, colocar cada garrafa funil sobre o seu suporte, que é a outra parte da garrafa cortada, né, que seria o fundo, de modo que fique apoiada, como está aí nessa figura. E, em seguida, vocês vão enumerar a garrafa. Garrafa número 1, garrafa número 2, garrafa número 3, para identificar qual é o tipo de solo que vocês vão estudar aí, analisar em cada garrafa, certo? Encher cada garrafa funil com um tipo de amostra de solo, já preparada anteriormente, colocando 2 copos de cada solo dentro da garrafa, que foi aquela que a gente deixou ao sol, que a gente passou o rolo lá, a fim de não deixar nenhum tipo de pedregulho, né? E a garrafa 1 com a amostra do solo arenoso, a garrafa 2 vocês vão colocar o solo argiloso, e a garrafa 3 vocês vão colocar aí o solo da mata, que é o umífero, né? O passo número 8 é encher cada funil com a mesma quantidade de água, ou 2 copos em cada uma das garrafas, né? Passo número 9. Observar e anotar quanto tempo a água demorou para começar a pingar de cada funil. Então, vocês vão fazendo essas observações e vocês vão anotando aí no caderno de vocês, certo? E o passo número 10, observar e anotar quanto tempo a água ficou pingando e o quanto dela foi liberado em cada amostra do solo, marcando com a canetinha em seu suporte, que é a parte da garrafa que está recebendo aí a água que pinga do solo. A montagem do experimento ele vai acontecer dessa seguinte forma, né? A gente vai dividir essa garrafa ao meio. A parte de cima, onde tem a boca da garrafa, a gente vai utilizar como funil. Vamos colocar um pano preso aí na boca dessa garrafa, utilizando um barbante ou um elástico para fechar essa boca da garrafa e colocar ela no suporte, que é a outra parte da garrafa, a parte do fundo, né? Em seguida, colocar aí a areia, a terra, né? Pode ser o solo, seria o solo umífero, o solo argiloso e o solo arenoso, cada um em uma garrafa. E em seguida colocar a água aí no recipiente. As questões que nós vamos observar. Anotem aí. Se for preciso, vocês pausem o vídeo um pouquinho, anotem as perguntas no seu caderno antes de realizar o experimento. Leia direitinho essas perguntas, porque são elas que vocês deverão responder aí a partir da análise da experiência, certo? Quando se jogou a água sobre as amostras, ela se infiltrou, entrou nesses solos ou ficou parada ali? A água absorveu, foi absorvida, aliás, por esse solo? Ou ela ficou ali meio que empoçada? Em qual das amostras a água começou a pingar antes? Foi na amostra onde tinha o solo da mata, que era um umífero, ou foi na amostra de argila ou de areia? Em qual das amostras a água pingou por mais tempo? Qual amostra pingou mais água? Qual das amostras demorou mais tempo para começar a pingar a água? A água que saiu das amostras foi cristalina ou teve uma alteração na coloração? Qual das 3 amostras armazenou mais água? Qual dessas amostras pode ser melhor para as plantas terem e absorverem água para o seu desenvolvimento e sobrevivência? Qual solo poderá inundar com uma forte chuva, o arenoso ou o argiloso? Essas são as questões que vocês vão observar a partir aí desta experiência. Então, peguem o material,
realizem essas experiências, anotem essas perguntas nos seus cadernos, já fazendo as observações durante a experiência, anotando ali tudo que vocês puderem observar com base na experiência que vocês vão realizar. E na próxima aula, a gente falará um pouquinho mais sobre isso, né? E sobre os tipos de solo e vamos caracterizá-los, certo? A nossa aula, ela se encerra por aqui. Já pegue o material, organize esse material, realize essa experiência, que na próxima aula nós iremos falar um pouquinho mais sobre solo, certo? Beijinho no coração de cada um de vocês. A gente vai ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.